Falar de outra coisa nessa abertura, talvez aí do futebol brasileiro. Você pega e começa a temporada, esse é um dos jogos mais esperados possíveis, não só no Brasil, no futebol sul-americano, Atlético Mineiro e Palmeiras. E jogaram bola num gramado horrível, num pasto. Não pode, gente, não pode acontecer isso. Não, por causa disso, por causa daquilo, não interessa. Não pode. Um dos principais jogos do nosso futebol, estava todo mundo esperando. E o gramado atrapalhou demais a jogar futebol. Isso, a gente está jogando contra o nosso próprio futebol, o nosso próprio produto. Assim, uma pena, porque a gente vai falar do jogo, claro. Dá para jogar? Claro que dá, mas atrapalha. Imagina esses caras jogando num tapete. Fica muito melhor o jogo, enfim. Apesar disso, né? 1-1, o Abel Ferreira e o Palmeiras continuam bem. Eu acho que o Atlético vem numa crescente, né? Não é fácil jogar contra o Palmeiras. Enfim, é um jogo equilibrado e o placar mostrou isso. O Atlético vinha de 5 vitórias consecutivas. Já a gente vai lá para o Mineirão, para a cabine de transmissão que fez o jogo lá no Premier. Para quem estava assistindo, chegando agora aqui no Troca de Passos, já a gente vai falar muito, mergulhar muito nesse jogo. E estou com o Conrado, a gente fala tanto de melhorar o nível do nosso futebol, de arbitragem, de calendário, mas gramado é essencial nessa discussão. E não é surpresa para ninguém, né, Paulo Nunes? Porque o gramado do Mineirão está ruim há bastante tempo. Exatamente. Boa noite, amigo. Boa noite, Camila, Conrado, meu amigo. Boa noite a todos. E o Conrado falou isso, que o esporte, o futebol, né, perde muito com isso. Você imagina os atletas, né? Os atletas trabalham num gramado excelente, porque os centros de treinamento do Palmeiras e do Galo são muito bons. Aí você vai para onde que você tem que demonstrar toda a sua capacidade de jogo, de tática, né? E a gente que está aqui, nós analistas, a gente quer analisar o domínio, quer analisar o passe. Claro. E aí, quando a gente vai analisar isso, a gente tem que sempre sobrepor essa questão, porque é inadmissível. Eu estou com o Conrado, é inadmissível. Duas equipes do tamanho que tem, Atlético e Palmeiras, no cenário do sul-americano, jogaram num estádio como esse. E não é de agora, né? Então, assim, a gente vai comentar isso na próxima rodada, porque do jeito que vem, né? Com vários shows, vários espetáculos, porque é uma arena, né? Já foi feita para isso, mas eu acho que o principal motivo de existir o Mineirão é o futebol. Eu não entendo ainda até hoje sobre isso. A prioridade tem que ser o futebol, né? Eu não entendo até hoje sobre isso. E na nossa transmissão teve a informação de que tem já mais shows marcados para o Mineirão, ou seja, vai ser difícil recuperar esse gramado que hoje realmente prejudicou o bom futebol que jogam Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos já falar mais desse jogo. Tô vendo aqui na hashtag Troca de Passos que a galera também já tá falando de arbitragem, tem a galera chorando aqui dos dois lados. Vamos ter também, Paulo César de Oliveira hoje vai tentar esclarecer algumas dessas polêmicas e dúvidas que tivemos também hoje nessa rodada nos Jogos de Domingo. Mas vamos ouvir os personagens, então, alguns dos personagens de Atlético e Palmeiras. O Paulinho do Galo e o Dudu do Palmeiras falaram na saída de campo, então vamos ouvi-los. Por que esse confronto é tão equilibrado e se, na sua opinião, 1-1 hoje traduz bem o que foi o jogo? Dá alegria pra torcida e pra gente, né? Porque no dia a dia a gente trabalha bastante pra poder chegar no jogo e sair vencedor. Vamos então para a cabine, direto lá para o Mineirão, que a nossa equipe de transmissão fez há pouco esse jogo. Vamos com o Rogério Correia, tá lá também Henrique Fernandes. Que time, hein? Também Ricardinho, timaço do Sport TV nessa transmissão. Rogério, a gente começou aqui já falando do gramado, mas vamos falar um pouquinho mais do que rolou nesse jogo prejudicado pelo campo do Mineirão, que não é novidade também aqui na nossa discussão falar desse gramado do Mineirão, mas ainda assim tivemos um bom jogo com polêmica de arbitragem, tem torcedor reclamando aqui dos dois lados, né, que é comum na arbitragem brasileira. Mas fale um pouquinho do que vocês viram aí de perto nesse 1-1 Atlético Mineiro Palmeiras. Boa noite, Rogério. É isso, as reclamações em relação à arbitragem, né, Camila, costumam ser proporcionais à importância do jogo, tem isso também, né? Boa noite para todos vocês, Henrique Fernandes, Ricardinho. Gramado castigado, muito show aqui. E o show entre Atlético e Palmeiras, curtiram? Ficou à altura o jogo da expectativa criada? Boa noite a todos lá do Troca. Eu acho que foi um bom jogo. Lógico, a gente sempre espera mais, até pelo nível, né, de equipes que tem hoje o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Mas eu acho que foi um jogo muito faltoso, sim, é verdade. Acho que o gramado atrapalhou, eu vi vocês comentando aí, e é verdade, porque uma continuidade de jogada... Não é choradeira, não atrapalhou não é choradeira, um domínio, né, um raciocínio mais rápido que você pode fazer uma tabela. Realmente isso prejudicou. Mas eu acho que foi um resultado justo por aquilo que foi apresentado. Eu acho que se lamenta o palmeirense, todos que gostam de futebol, a anulação do gol do Rony, pelo gesto, né? Eu acho que ele, pelo gesto, ele ganhou em velocidade, mas pela câmera que nos mostraram, que não é a melhor possível, pelo VAR foi anulado o gol.
O Atlético aproveitou no erro de saída de bola do Palmeiras e fez o primeiro gol, né? Logo no primeiro tempo. Era um jogo de que quem errasse e proporcionasse espaço ao adversário ia tomar. O Palmeiras deu chance ao Atlético no finalzinho do primeiro tempo e o Atlético aproveitou. O Pavão, aliás, fez um golaço porque ele rouba a bola, faz a jogada, dribla 2 defensores e finaliza. E no início do segundo tempo o Palmeiras voltou bem organizado, também construiu um gol, né, Henrique? E conseguiu empatar o jogo. E depois aí as mexidas, o desgaste, foi realmente baixando um pouquinho o ritmo do jogo. Mas eu acho que o resultado foi justo. Não, o jogo foi bem jogado, Ricardo. Primeiro um abraço a todo mundo que está no Troca. O jogo foi bem jogado, mas assim, algumas peças que são as mais qualificadas, principalmente ofensivamente, dos dois lados, ou não conseguiram sustentar o jogo todo. Acho que o primeiro tempo dos homens de frente do Palmeiras, fora o Veiga, que eu acho que jogou um pouquinho abaixo, mas Rony, Arthur, Dudu fizeram um primeiro tempo muito bom. Se desgastaram e só o Arthur ficou em campo porque não joga pela Copa do Brasil. A gente está vendo o gol do Pavão, um belo gol. E do lado do Galo a gente viu Hulk e Paulinho abaixo do que mostram normalmente. Então, bem marcados principalmente. Um jogo que foi de muito embate físico, o Paulinho saiu do campo falando sobre isso. E por isso acabou sendo um jogo que para esses caras não houve tanto espaço assim. Então não teve tanta criatividade, não teve tanto lance agudo, chance clara de gol. E o resultado acabou sendo justo muito por isso. Acho que o Palmeiras teve um mérito enorme no início do segundo tempo, quando faz o seu gol que a gente está vendo. Um gol com a cara do Palmeiras, né? Uma jogada com muita gente dentro da área para definir, coletivamente com bons movimentos, sem bola. O Rocha para se apresentar à frente, o Arthur para fazer um movimento de ruptura, entrar, infiltrar e cruzar a bola, a feição para o Dudu, pequenininho, mas ali a altura não importa, ele está sozinho, só cumprimenta de cabeça. E o Galo reagiu bem a esse gol, passou a ter um pouco mais de controle de jogo, o Palmeiras foi perdendo força para pressionar a saída do Atlético, o Atlético foi levando essa bola para posições mais avançadas do campo. E aí eu acho que o Abel trabalhou bem fazendo as mudanças dos homens de frente. Ele tira o Dudu, ele tira o Rony, ele tira o Veiga praticamente ao mesmo momento, coloca John, Breno Lopes, Endrick, o time perde um pouco de qualidade técnica na frente, mas melhora a pressão de novo na saída. E aí o jogo cai para um equilíbrio ali para os 20 minutos finais. Tinha um desenho até de pressão do Galo nos minutos finais que o Palmeiras controla muito bem. É isso que é fascinante nesse time do Abel, né? Que se adapta muito bem às alternâncias do jogo, aos movimentos do adversário e conseguem com isso equilibrar ou reequilibrar o time dentro do jogo. Foi um empate muito justo na minha visão. A grande chance talvez do Atlético foi essa do Igor Gomes, né? Que foi bem bloqueada por baixo pelo Gomes. Acho que o Palmeiras tem mais motivos para comemorar porque mantém a invencibilidade, empatou fora com um time que deve concorrer nas mesmas lutas que ele no campeonato. E o Galo segue invicto numa sequência legal, mas perdeu um embalo de vitórias. Eram 5 vitórias seguidas também aqui no Mineirão. Isso cai por terra. É um time que tem dificuldade de encaixar o jogo contra o Palmeiras. Palmeiras também. São 7 empates nos últimos 10 jogos. Mais um empate a gente viu acontecer hoje aqui no Mineirão. Empate legal, mas com um gramado melhor. Acho que o jogo seria ainda mais interessante. Na opinião de vocês, a vitória se ofereceu mais para quem, hein, gente? Vou repassar aqui então, Conrado, já tô prometendo aqui, porque eu tô vendo a galera na hashtag, a gente mostrou aí o gol do Rony, que foi anulado, gol de bicicleta, tem o lance do Marcos Rocha, que a galera do Galo também tá pedindo pênalti. Teremos Paulo César Oliveira hoje, tirando as dúvidas aqui no Troca, explicando o que ele acha desses dois lances, se ele concorda com a arbitragem ou não, mas sei que é polêmico. Agora, Conrado, e aí, respondendo ao Rogério, acha que, de fato, o Atlético esteve mais perto, foi melhor pro Palmeiras esse resultado? Como é que você viu esse jogo? Eu achei bem equilibrado, falar na verdade, momentos que foram mudando ali, cada hora um time estava um pouquinho melhor, mas eu achei bem equilibrado, pelo que a gente estava esperando mesmo. Ficou bom para o Botafogo, né, que está lá na liderança, o jogo ainda está rolando, mas está ganhando de 2-0 o Botafogo, ajudou, né, que nem, principalmente o Palmeiras estava mais perto, né, nem o Atlético conseguiram encostar ali na liderança, mas eu achei que foi bem equilibrado e, de novo, uma pena só do gramado, que poderia ter sido muito melhor. Também, Paulinho, você achou o Atlético pelo primeiro tempo, depois o Palmeiras equilibrou? Achei que foi justo. Primeiro, mandar um abraço, né, para esses dois mineiros e o curitibano, Rogério, Henrique, Ricardinho e amigos. Eu achei justo, mas eu ainda bato nessa tecla. Para mim, o jogo poderia ser melhor. Especialmente na parte coletiva de ajuste de time, de jogadas, de trabalho de bola mais elaborada, entra no aspecto do gramado. Eu estou com o Ricardinho, eu acho que o jogo foi muito competitivo. Sim. São duas equipes que marcam muito bem, se encaixam em todos os sentidos da marcação. E com certeza, os técnicos falaram sobre isso, né, Paulo Nunes? A bola vai ficar viva, Exato. Quem competir mais, Exato. Quem chegar mais junto. Com certeza isso foi tema. O Henrique fez uma colocação que eu... 27 faltas do Atlético, 15 do Palmeiras.
Qual o número de faltas? Altíssimo em qualquer campeonato. A média é 30 por jogo. Exatamente. Então fosse um embate físico, porque a bola fica viva. Né? O jogador de futebol ele não tem o controle total dela. E esses jogadores de Palmeiras e Atlético precisam da bola, gostam de ter a bola. São jogadores de muita capacidade e de qualidade. Quando você não consegue ter, esse embate entra nas perspectivas do jogo. O que eu esperava do jogo em si era de mais qualidade. Competitividade teve do mesmo jeito. Até mais, como o Henrique trouxe os números aí, eu concordo. Agora, são equipes tendo um local adequado para trabalhar, Camila. O jogo fica muito mais, como é que a gente fala? Fica muito mais gostoso de se ver. Muito mais saboroso de você ver duas equipes que podem dar muito mais, entregar muito mais para a gente que está trabalhando e que está vendo. O que teve de legal hoje no Mineirão, além do tropeirinho, que é um tradicional para quem está fazendo jogo no Mineirão. Mas tem sempre, né? Além do tropeirinho, que é uma boa parte de fazer jogo no Mineirão, a gente teve uma ação muito legal hoje da torcida do Galo. Na verdade, a rodada do futebol brasileiro nessa rodada foi de protestos, de homenagens e de manifestações dos clubes e dos torcedores, dos jogadores, de todos os envolvidos, né, na rodada em relação ao racismo sofrido pelo Vini Júnior. Foi uma rodada que se aproveitou para falar sobre isso. E no Mineirão a gente teve um fato bem bacana, que foi a iniciativa da torcida do Galo, que a gente tem aí um mosaico feito pelos torcedores do Atlético Mineiro, do No Racism, né, no racismo, sem racismo, nada de racismo. E ficou muito legal, o mosaico muito bonito. Algumas torcidas, clubes, cada um teve, todos tiveram algumas iniciativas e essa foi bem bacana e bonita também da torcida do Galo. E muito bom a gente ver todos os protagonistas, todos os agentes, né, do futebol envolvidos nessa causa. Tomara que ela venha para a prática também, para a ação também, né, além das redes sociais, das manifestações. São imagens, Camila, que com certeza vão rodar o mundo. Então, para quem acha que não está entendendo o tamanho da importância do que o Vinícius Júnior está fazendo, claro que foi uma pena terrível que aconteceu com ele, mas o que eu estou dizendo é da força de enfrentar gigantes, pessoas poderosas, isso aí vai rodar o mundo. Então, tenho certeza que tem espanhóis, por exemplo, né? Caramba, a nossa liga está sendo vista assim, olha, o Brasil todo está falando sobre racismo. O espanhol, a Espanha está sendo vista como racista, então tenho certeza que isso vai mexer de alguma forma. Eu vejo essa importância do Vinícius Júnior. E foi legal também que na hora que os jogadores estavam ali sentados, né, antes da bola rolar, deu para ouvir claramente o estádio todo gritando não ao racismo, não ao racismo. Foi muito legal mesmo o que aconteceu hoje lá no Mineirão. Eu acho importante, concordo tudo com o Assino, embaixo tudo que o Conrado disse, mas eu acho que também, quando isso acontecer no Brasil, se repita. Verdade. Porque é muito fácil também a gente, né, pegar firme num jogador consagrado como Vinícius Júnior, né? Então, assim, o tamanho foi proporcional ao tamanho do jogador, mas a gente quer saber isso também quando isso acontecer com times que jogam na Série D, times que jogam na Série C, porque é inadmissível para qualquer um. Eu acho que esse é o outro passo. O passo inicial é cobrar, ter exatamente, fazer as coisas que acontecem mesmo e ter punições, mas o mais importante é quando tem também para jogadores, para pessoas menores, porque aí sim a gente está globalizando tudo, no meu modo de ver. É uma oportunidade importante da autocrítica também, né? A gente está num país extremamente racista, então é importante que a gente faça a nossa autocrítica também aqui do futebol brasileiro. E aí quero perguntar também, Rogério, a gente viu aqui em relação aos lances, a gente vai falar mais de outras ações que aconteceram em outras partidas, mas voltando para o jogo do Galo e do Palmeiras, a gente tem visto, né, nesse ano, nessa temporada do futebol brasileiro, os lances de arbitragem têm sido mostrados em tempo real, os lances do VAR, né? Em tempo real no telão, para o torcedor que está no estádio acompanhar também o que está acontecendo, porque o jogo fica parado, o torcedor não está entendendo nada. Foi uma ação que visa até um pouco mais de transparência da gente ver no telão. Esse lance do Rony teve essa imagem que a gente vê de longe aí, que não dá para ter muita certeza se está impedido ou não, rolou aí no telão do Mineirão? Acho que não. Eu estava olhando aqui no meu monitor, mas me parece que não. E as checagens estão sendo colocadas em tempo real quando o árbitro vai ao monitor, pelo que eu tenho percebido, o Camila. E aqui ele não foi ao monitor em momento algum, até porque esse lance era factual, né? Essa foi uma informação que veio de cima. Ele chega até a falar com um dos jogadores, olha, você acha que errou? Reclama lá em cima, porque eu não tenho nada a ver com isso, na marcação. Então, assim, quando ele vai ao monitor, normalmente passa no telão o que está sendo checado. Aqui não teve nenhum lance, uma checagem no monitor. Esse lance não teria, porque era um lance factual de impedimento
impedimento. E tem o lance do toque de mão que o Atlético reclamou muito do Marcos Rocha, que também não houve checagem no monitor. A checagem ficou só na cabine. Provavelmente o VAR não chamou o Braulio para fazer essa visualização. Então a gente não viu nada mostrado no telão. O fato é que houve muita reclamação de jogadores e principalmente da torcida do Atlético no final do jogo, muita vaia ao Braulio. O pessoal reclamava muito das faltas que ele marcava muitas vezes, né? Foram 27, como eu disse, marcadas contra o Atlético. Esse tipo de lance é praticamente humanamente impossível para o Bandeirinha acertar. Ele acerta meio na sorte, que a bola vem de longe lá da defesa, né? E você viu que a diferença era de centímetros. O auxiliar, Bandeirinha, se não me engano, não marcou fazer uma escolha, né? Ali. O auxiliar deu o gol. Ele não marcou o impedimento, ele deixou rolar a comemoração. A questão só que é mesmo essa imagem, para nós, a gente, lógico, acredita nas linhas que foram traçadas, mas mesmo a imagem ela não é boa, né? Porque ela é lateral, né? Então você não tem como nem analisar. Então fica como a interpretação do VAR, aquilo que foi colocado. Discutível não é porque está ali na linha. Agora, é difícil com essa câmera que eles mostram a foto você dar qualquer tipo de posição. Foi um golaço, foi um golaço. Com a visão normal é difícil, mas a régua eletrônica existe para isso, para fazer esse ajuste, né? E calcular se estava impedido ou não. Tomara que ela tenha sido traçada corretamente. Essa é uma outra questão também que a gente espera. E, enfim, isso vai ter desdobramento, mas houve algumas polêmicas, né? O PC hoje, como vai estar lá hoje para esclarecer tudo isso. Não só esse lance do Marcos Rocha também, que foi bem polêmico. Estou curioso para saber o que o PC vai falar desses dois lances. Uma coisa muito legal também, Camila, é que os dois times, apesar de estarem encaixotados no meio de Libertadores e jogo decisivo da Copa do Brasil, usaram força máxima hoje aqui no Mineirão. Nos outros anos, nem sempre isso foi possível. Não. Esse ano não, dada a importância do confronto, da briga direta numa prateleira de cima do campeonato, os dois jogaram com força máxima. Daqui a pouco a gente vai ter o PC tendo muito trabalho aqui no Troca de hoje para explicar algumas decisões. Só como informação, a gente viu no Fluminense e Corinthians, na Itaquera, o lance do Roger Guedes, que ele está atrás da linha da bola. A linha foi traçada, tudo isso com Passou quem estava no estádio, em tempo real, acompanhando no estádio que estava acontecendo. E mostrou, todo mundo viu. Isso tem que ser claro, né? Se acontecer em um estádio, tem que acontecer em todos. Isso eu acho que a CBF tem que ajustar, porque para ninguém achar, chegar com teoria da conspiração. Vamos falar mais de Atlético Mineiro e Palmeiras, mas deixa eu me despedir de vocês. Obrigada, Rogério. Também Henrique esteve com a gente. Ricardinho, bom tropeiro para vocês aí. Bom descanso de domingo aí em BH. Estamos aguardando o Paulo Nunes aqui, hein? Jogo quando tem 4K, tem que ter o Paulo Nunes aqui para usar toda a nossa Boa, Rogério. Tô precisando ir para BH, hein? Tô precisando, hein? Valeu, amigos. Boa noite para você. Parabéns pela transmissão. Valeu pela participação aqui no Troca de Passos. Vamos fazer o seguinte, a gente já do Luiz Castro. Vamos para a coletiva do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras está falando. O Palmeiras empatou no Mineirão com o Atlético Mineiro 1-1, mas antes, a gente tem umas imagens, e aí vou explicar melhor porque a gente estava aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens, desculpa, a gente ainda não está com elas aqui, mas houve uma confusão de um produtor nosso que estava gravando uma confusão, na verdade, que não envolvia ele, mas o quarto árbitro e um diretor do Palmeiras. O Abel chegou na confusão, pegou o celular e está repercutindo essas imagens. A gente já vai trazer aqui também no Troca de Passes. E aí, só para contextualizar, porque a primeira resposta do Abel Ferreira é sobre isso, é sobre esse acontecido, que já a gente vai mostrar exatamente aqui o que rolou no Troca de Passes. Vamos ouvir então o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Eu queria só, antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. É uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão ou uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que estão dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é do futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade.
Abel, queria que você falasse da arbitragem em si, do gol do Rony de bicicleta. Arbitragem... Só mais uma coisinha, além do lance polêmico, eu percebi que você conversou muito com o quarto árbitro, né? Em alguns momentos você até se desculpou com ele, estava rolando um clima ali entre vocês. Aí você tentou presentear o quarto árbitro com a camisa do Palmeiras também, ali naquele momento do Anderson Barros, nervoso. Eu queria que você falasse um pouquinho de todo esse contexto. Foi exatamente nesse, ainda bem que falas nisso, foi exatamente nesse contexto. Achei que o quarto árbitro teve, pelo menos comigo, um comportamento que eu particularmente gostei. Ele fala comigo, não fala com o quarto, fala comigo. E a verdade foi essa. Quando eu fui presentear o árbitro com a minha camiseta, presenciei essa discussão toda que deve estar para aí em alguns jornalistas, ou quem lá estava, que eu nem sei se eram jornalistas, se era torcedor ou o que era, estávamos ali todos ali, e a única coisa que fui afastar, nem me lembro muito bem o que é que eu fiz. Era um repórter da Globo Minas. Era pronto, mas se era, eu não reparei, achei que há coisas que têm que ficar nossas, têm que ficar dentro do futebol, mas pronto, foi só isso. Em relação ao árbitro, realmente ele teve paciência comigo, ouviu algumas situações que foi, por exemplo, a primeira transição do Arthur, que na minha opinião é amarelo, ele não deu. Aquela entrada por trás logo a seguir no Veiga, que era amarelo, ele não deu. E a primeira falta que o menino faz, ele deu amarelo. Falei com ele a seguir outra vez a questão do lance do golo, eu não vou falar. Falo só da questão dos últimos 10 minutos, há um lance em cima do Vanderlei, que na minha opinião é amarelo, mas eu fui sempre tendo um diálogo muito cordial e honesto com o quarto árbitro, por isso eu queria presentear o quarto árbitro com a minha camiseta, mas estava essa confusão toda que vocês assistiram, e pronto, foi só isso. Abel, eu queria que você falasse do jogo em si, né? Dois mais recentes campeões brasileiros, um time que eu acho que, até para medir um pouco do Palmeiras e também para medir do Atlético, a qualidade dos dois times nesse início de campeonato brasileiro, um jogo bem equilibrado, principalmente no primeiro tempo, e que o Palmeiras busca esse resultado na segunda etapa. Eu queria que você falasse também da partida em si, da sua análise do jogo. Olha, a 22 de junho de 1992, o Tele Santana falou sobre a qualidade dos gramados. E eu, tendo em conta a qualidade dos gramados, queria dar os parabéns, em primeiro aos meus jogadores, pelo esforço que fizeram para proporcionar o melhor espetáculo possível. Dar os parabéns também aos jogadores do Atlético Mineiro, porque fizeram esse esforço também, porque tendo em conta as condições, foi um bom espetáculo, foi emotivo, teve golos. Teve 2 do Palmeiras e 1 do Atlético Mineiro, mas acho que foi um jogo, como te disse, bem disputado, nem sempre bem jogado, mas os jogadores fizeram esse esforço de se conseguir aguentar perante os momentos que tinha, não é? Tinha ali buracos, aguentar sem escorregar, dar 4, 5 toques na bola. Acho que foi um jogo das duas equipas muito bem conseguido, tendo em conta a pista onde nós estávamos a jogar. Acho que acabou por ser um bom jogo. Esse é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Como a gente prometeu, ele começou explicando a confusão que aconteceu ali envolvendo o quarto árbitro, o diretor do Palmeiras, e que ele tentou retirar o celular da mão do nosso produtor, do Pedro Spinelli. Do Pedro Spinelli, perdão. A gente tem o vídeo para mostrar do que aconteceu, dessas imagens, dessa confusão que o Abel se referiu. O senhor está desde o intervalo mandando mensagem. Eu nunca falei contigo. O árbitro não vai vir até o senhor. Ele não vai vir. Então você estava parado ali conversando agora? Para vir te atender. Então por que o senhor vem tratando dessa forma? Por que o senhor está tratando mal? Testemunha. Peraí, gente. Não, eu não posso pegar, porque senão não. Peraí, eu não estou entendendo nada. Tá bom? Não tira ele para mim, eu que eu te tratei tão bem. Leve ele embora. Peraí, não, senhor. Peraí, eu só trato as pessoas com educação. O que o senhor quer falar? Você também. Tá bom, mas se eu falar assim, boa noite, o senhor está tratando dessa forma. Essas são as imagens que o Abel começa falando na coletiva, tentando explicar o que aconteceu. Era o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ali com o quarto árbitro, e o jornalista está fazendo as imagens, e o Abel tentou tirar o celular, foi a imagem que a gente viu. O Abel, ele dá pra ver que é um cara que vive muito o jogo, né? O Paulo Nunes jogou, teve ali dentro, sabe que você fica muito tenso, mas algumas vezes ele comete esses excessos, como ele mesmo disse, que ele não sabe se foi, mas foi um excesso, Abel. Ele vai não é ele que
que põe o limite, ele tem que saber disso. Não é o técnico do Palmeiras que põe limite onde as pessoas podem ou não estar gravando. O cara não estava dentro da casa do Abel Ferreira, aí beleza. Aí ele poderia, de repente, pô, dá licença. Ele estava no estádio de futebol, trabalhando, de repente ele pode reclamar com a CBF, onde o cara pode ou não pode. Mas que ele usou o termo e usou agora de novo na coletiva, que estão falando aqui no ponto, invasão de privacidade. Não é. O que ali não tem, ali é um caminho onde todo mundo trabalha, né? E anteriormente, um pouco, ele chega tranquilo, você viu? Ele tira o diretor, conversa com o quarto árbitro tranquilo, aí depois da situação que ele vem, ele vai ver depois o que ele fez. Ele próprio disse que não lembra exatamente o que fez, e ali é local de trabalho de todo mundo. Eu entendo ele, às vezes, o teor da conversa, mas ele tem formas de falar, né? Pô, você pode não filmar isso aqui, mas ele sai metendo a mão, não fica legal, né? Mas, enfim, se excedeu, como ele disse, né? Ele pediu desculpa se ele se excedeu, então pode pedir desculpa que deu uma excedida de leve, mas pelo que vi também não bateu. Não fez nada, só encostou também. Ele chegou ali, pediu para não filmar, mas botou a mão. Mas, assim, não é ele que põe esse limite, onde o jornalista pode ou não trabalhar dentro do estádio de futebol durante uma partida de futebol. Não é função do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vamos ouvir o trecho de novo, porque ele falou agora há pouco na coletiva e aí se referiu à gravação como uma invasão de privacidade. Não, eu posso falar a coisinha muito... Sabe o que é invadir a privacidade? Nós estamos em privacidade. O que eu senti foi invadir a minha privacidade. Eu não posso eu estou aqui a falar com ele e você vir aqui e mostrar aquilo. Não posso. No meio de uma confusão. O que eu senti foi invasão de privacidade. Foi só isso. O Pedro Spinelli está na zona mista, que é uma área destinada à imprensa. Então, só ali tem câmeras ali é um local de trabalho e muito trabalho, né? Assim, é difícil. Eu acho que um momento que ele sai ali do vestiário, na cabeça quente, mas é importante o que ele fez. Sim. Chamou a imprensa, a primeira coisa que fez foi pedir desculpa. Independentemente se você não sabe o que fez, mas pediu desculpa. Isso aí eu até concordo com a parte. Ele não dá para fazer uma tempestade num copo d'água, né? Ele não sei se lá em Portugal usa um pouquinho diferente. Assim, claro, não foi nenhum absurdo, né? Mas assim, não foi nada. Não fica legal, porque, de novo, não é a função dele delegar onde a pessoa pode ou não filmar, entendeu? Não é ele. E era, como a gente disse, uma área destinada à imprensa, e a informação que estão passando aqui pra gente agora é de que o Abel só devolveu o celular quando a segurança... ele pegou o celular da pessoa? Então foi pior do que eu pensava. E aí, pelo menos a informação que a gente está recebendo, né? E que o segurança, depois que o segurança interveio, aí ele devolveu o celular ao jornalista que estava na zona mista, numa área destinada à imprensa, filmando o que estava acontecendo. Enfim, o Abel já falou sobre isso na coletiva de imprensa. A gente vai ter o PC de Oliveira falando sobre todos os lances, os mais polêmicos da arbitragem que tivemos nesse jogo. Todos não dá tempo. Muita polêmica. É muita coisa para uma rodada inteira de Campeonato Brasileiro. Mas estamos de volta com o Troca de Passes. A gente mostrou agora há pouco, porque a gente estava aqui no Troca de Passes no ar e houve uma polêmica ali, uma discussão e um problema no vestiário, na zona mista de Palmeiras e Atlético Mineiro. 1-1 foi o resultado do jogo. E no final trouxemos um vídeo agora há pouco em que um produtor do Sport TV, o Pedro Spinelli, está filmando dentro da zona mista um bate-boca entre o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, e o quarto árbitro da partida. Vamos falar sobre as polêmicas de arbitragem já já. O Abel Ferreira interveio, veio ali, discutiu, participou da discussão, enquanto era filmado, ele toma o celular da mão do nosso produtor, e aí a gente já está vendo outras imagens, agora estamos sendo atualizados, né, sobre o que aconteceu. Ele fica com o celular e só devolve porque a segurança interveio um pedido do jornalista. Era uma área de imprensa em que estavam jornalistas, incluindo o produtor do Sport TV, que esteve o celular pego pelo Abel ali, de uma forma que nós vimos no vídeo, naquele primeiro vídeo que a gente trouxe há alguns minutos aqui no Troca de Passe. A gente tem um outro vídeo agora, de um outro ângulo, um vídeo da Rádio Itatiaia, que mostra, por um outro ângulo, que fez o técnico do Palmeiras, repito, dentro de uma área de imprensa no estádio do Mineirão. Vamos ver esse vídeo da Rádio Itatiaia. Esse vídeo já mostra toda a reação do Abel, né? Porque a gente só tinha visto o vídeo do nosso produtor, que quando o Abel pega o celular, então ali a forma como ele tapa a imagem, a gente não consegue ver o restante da filmagem, essa sequência. O Abel disse que na entrevista coletiva a gente trouxe aqui, porque ele, claro, foi perguntado sobre isso, disse que não lembra bem, que se deu pé desculpa, mas que sentiu invasão de privacidade. E o que a gente viu ali, na verdade, é uma área de imprensa em que o Abel não respeitou o direito do jornalista de fazer o seu trabalho, né? Ele invadiu a privacidade do jornalista, né? Que ele pega o celular, né? Ainda bem que tinha alguém filmando. Ali no final,
E aí eu até queria, antes, né, do intervalo, eu falei, não foi nada demais. Não, foi muito demais, né? Porque eu não sabia o que tinha acontecido. Para mim, ele só tinha colocado a mão na frente, pô, não filma, não. Ele pega o celular de alguém, não pode, é óbvio que não pode fazer isso. Hoje a gente sabe, né? O celular é uma ferramenta de trabalho do jornalista hoje em dia. Ele está ali filmando, a gente trabalha aqui, os vídeos, a maioria dos vídeos que a gente sobe na internet aqui no GE são feitos por celulares. Todo mundo está trabalhando hoje em dia com o celular, tem gente fazendo um monte de dinheiro, inclusive, só filmando no celular. Enfim, ele que invadiu, né? A privacidade ali do repórter, e ali o outro que estava filmando, né, da Rádio Itatiaia, ele vira e fala, o futebol brasileiro está assim por causa de você, é sua responsabilidade que o futebol brasileiro está assim. Pô, Abel, menos, isso estoura demais. O futebol brasileiro é o que fez a sua carreira até aqui, inclusive, né? A grande carreira do Abel Ferreira, está aí citado em PSG, foi pelo que você fez aqui no futebol brasileiro. Ainda tem isso, tá melhorando. Ele, inclusive, está ajudando muito a melhorar o futebol brasileiro. Fala de gramado, mas assim, não está desse jeito porque alguém te filmou tomando o celular de alguém, não. Pô, peraí, né? E a evolução do futebol brasileiro não passa por cessear o trabalho da imprensa. Muito longe disso. Precisa do trabalho da imprensa para que o futebol brasileiro melhore e tomar um celular e impedir um jornalista de trabalhar numa área de imprensa, isso é cerceamento do trabalho do jornalista, da livre... liberdade, né? Da liberdade de expressão, da livre execução do trabalho do jornalista, que era o que estava fazendo o Pedro Spinelli ali, Paulinho. Porque a gente já tinha falado aqui das imagens anteriores, né? Essa aí já passou, ele passou muito do ponto. Primeiro ele tira o celular da mão de um cidadão que está trabalhando, de um funcionário, e depois ainda discute com o outro cara que está trabalhando. Então, assim, é desproporcional, né? O que ele fez, e eu tenho absoluta certeza que depois de ver essas imagens ele vai entender muito bem o que aconteceu, porque ele disse anteriormente que não lembra. Ele vai entender muito bem o que aconteceu. Tomara que o Abel faça essa reflexão aí, que ele veja de novo os vídeos e veja o que ele fez ali. Não é nada legal, é muito feio, é cerceamento do trabalho de imprensa, não é o papel dele como treinador e foi muito mal o Abel Ferreira nessa atitude dele que mostramos agora de forma mais explicada exatamente o que aconteceu ali naquele vestiário, enquanto a gente estava aqui abrindo troca de passes. Vamos falar então também das questões da arbitragem, porque temos polêmicas, temos muitas reclamações e a gente tem reclamações dos dois lados. Tem torcedor do Galo reclamando, tem torcedor do Palmeiras reclamando também nesse 1-1. Então, o PC Oliveira, que entende muito bem da regra, muito melhor do que a gente, vai explicar melhor o que aconteceu nesse lance. Você concorda com as decisões? Acho que a primeira grande polêmica, PC, que a gente mais ouviu, inclusive nós mesmos ficamos bastante na dúvida aqui, é em relação ao primeiro lance do jogo ali, mais polêmico de Atlético Mineiro e Palmeiras. Boa noite para você, mas do lance do impedimento do Rony, do gol de bicicleta, porque a nossa sensação dá para ter certeza naquela imagem, na marcação das linhas, que tem um impedimento? Boa noite. Boa noite, Camila, Conrado, Xará, o Paulo, o pessoal que está em casa. Primeiro que, se a gente for mostrar todas as polêmicas, não vai dar tempo do Paulo Nunes comer a pizza com o Pedrinho. Não vai dar tempo. A do Pedrinho ele nem quer, ele quer outra. Acho que ele vai outro tipo de pizza. Outro. Mas nós separamos assim, o que está repercutindo bastante na rodada. Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação sobre o comportamento do Anderson Barros com o quarto árbitro, o Ronei Cândido Bustamante. Já tinha dado para perceber ali nas imagens que era uma postura ali respeitosa. A gente não via ninguém apontando o dedo, não, pelo menos foi o que a gente estava analisando aqui. Durante o intervalo, já puxei a súmula do jogo e não tem absolutamente nada relatado sobre a postura. Então, só confirmou aquilo que a imagem estava mostrando, né? Acho que o diálogo é importante. Agora, quando tem ameaça, dedo na cara, uma postura mais ostensiva, aí sim tem que constar na súmula do jogo, mas já consultei e não tem nada relatado. Ponderação é uma coisa, violência é outra, né? Completamente diferente. Então, a gente vai começar, Camila, o nosso time lá, a nossa equipe separou o gol anulado do Rony. Claro que gera uma consternação muito grande, porque foi um golaço, ele é especialista nesse tipo de gol, de bicicleta e de puxeta. A gente vai rodar e vamos analisar os detalhes aqui desse lance. Vou pedir para rodar aqui, por favor. Olha só, um chute do Gustavo Gomes. O assistente Alex dos Santos, o assistente 2, considera numa posição normal. Tem a disputa dele ali com o Nathan Silva e com o Gerberson também. E ele faz o gol. Importante salientar que a decisão de campo foi dar o gol.
né? O Rony vai, faz toda a sua comemoração e, conforme o protocolo do VAR, todos os gols são revisados, são checados, né? São checados. E aí vem a revisão do VAR, foi determinado o impedimento. Um detalhe importante que eu gostaria de falar, só pedir para dar um pause aqui por enquanto, que foi exatamente o seu diálogo com a nossa equipe que estava no Mineirão, né? Porque é importante a gente ter o testemunho de quem estava no estádio, né? Do Rogério, o Henrique Fernandes e o Ricardinho. Você perguntou se eles tinham visto o lance sendo mostrado no telão. E eles no estádio não perceberam e durante a nossa transmissão também não foi mostrado. Diferentemente do que ocorreu no segundo gol do Corinthians, né, que já teve uma comemoração enquanto o VAR estava traçando a linha da posição do Roger Guedes, né? Da posição do Roger Guedes. O primeiro gol do Corinthians. O primeiro gol, exatamente, da posição do Roger Guedes. E é sempre importante esse processo que está sendo feito aqui no Brasil, porque dá mais transparência para quem está no estádio, dá mais transparência também para quem está acompanhando o jogo na televisão e, pelo menos durante a transmissão e nem através do testemunho da nossa equipe no estádio, essa imagem não foi mostrada no telão. E por que é sempre importante mostrar o VAR traçando a linha na cabine? Porque normalmente a linha que aparece na cabine, no computador do VAR, a linha ela é mais fina, ela fica mais visível do que a linha que vem para a transmissão. A primeira imagem que deram, logo após a confirmação, né, do impedimento, foi essa imagem que a gente percebe que é da câmera de impedimento, como a posição do Rony é muito mais próxima lá da linha de meio campo e a câmera de impedimento, ela está aqui posicionada, né, mais próximo da área de meta, da área grande, por essa imagem realmente ela não... Pode até ter sido feito um bom trabalho na cabine do VAR, mas não passa credibilidade, porque você não consegue justamente perceber. A gente tem que citar que nesse campeonato tem uma diferença também, que é justamente para favorecer o ataque, que quando as linhas estão sobrepostas, a posição é considerada legal, justamente até para corrigir muitas vezes um desvio que tem aqui, ó, no momento da saída da bola. Porque, de acordo com a regra, o VAR tem que considerar o primeiro impacto na bola. E como você não tem uma precisão, muitas vezes a gente vê uma imagem da bola que parece já que está saindo do pé. Mas o VAR considera quando o contato que ele consegue identificar. Por essa imagem, realmente, no primeiro momento da transmissão, ela não ficou muito clara, não foi uma imagem que passou confiança, mas o jogo seguiu e depois, aos 12 minutos, o gol foi anulado aos 6 minutos, e depois, aos 12 minutos, o VAR mostrou essa linha aqui, que ela é muito mais próxima daquilo que é mostrado na cabine. Então, se o trabalho na cabine do VAR tivesse sido feito ao vivo, mostrando a posição, a construção da linha, talvez geraria menos polêmica. E por essa linha, a gente percebe que tem a parte verde aqui, ó, entre a linha azul e a linha vermelha. A linha azul é do defensor, né, do Nathan Silva, a linha vermelha é do Rony, está traçado aqui no ombro dos dois, né, dos dois jogadores, era a última posição que o VAR encontrou na cabine, e como tem um espaço, a linha não está sobreposta, foi considerado como um gol irregular. A gente tem que sempre confiar que o trabalho na cabine do VAR é bem feito. Mas já tivemos outras experiências em outros campeonatos que houve erro na hora de traçar a linha, na hora de determinar o local, na hora de determinar a saída da bola. Então, quanto mais esse trabalho na cabine for transparente, mostrado ao vivo, no telão do estádio, e para quem está em casa também acompanhar, vai passar mais credibilidade e segurança. Por aquela primeira imagem, realmente deixava muita dúvida. Por essa imagem, se o trabalho foi bem feito, a posição realmente é irregular, porque as linhas estão separadas. Esse ângulo, PC, é o ângulo mais próximo do que tem eles utilizaram a câmera de impedimento, e aqui dá para perceber que aqui eles fizeram uma aproximação. É aquele mesmo ângulo que foi usado para traçar a linha. A câmera meio de lado. A câmera de impedimento, e nessa imagem aqui, eles fizeram essa aproximação. Talvez, se já no primeiro momento tivesse feito esse trabalho na cabine do VAR, mostrando ao vivo, passariam mais confiança na hora de determinar. Só uma questão. Eu não vou fazer mais perguntas. Não, imagina, Paulinho, vamos esclarecer. Mas é porque eu estou na dúvida. O que estava à frente? O pé, o ombro?
A minha sensação é que eu acho que quando a gente olha a imagem, tem a sensação de olhar para o pé, né? Porque a linha azul, ela passa muito próximo aos pés. Mas é o ombro do Rony que está sendo marcado. Olha ali a vermelha pontilhada subindo lá. É o pontilhado que determina. É sempre o pontilhado, exatamente, né? O pontilhado que vai determinar, porque essa linha aqui é a projeção, né, da posição dele no solo, na cabine do VAR. Ele vai fazendo o trabalho de aproximação para tentar identificar qual que é o último ponto do jogador. A gente sempre lembra que o braço não conta, portanto, ali ele determinou o ombro do Natan. Então, pela linha pontilhada, a gente vê que pegou o ombro do Natan e pela linha pontilhada pegou o ombro do Rony também. Do Natan foi o quadril ali, né? Termina um pouquinho embaixo, aqui, né? Um pouquinho aqui, talvez, né? O quadril, porque ele tá um pouco mais para fora. E o Rony subiu um pouquinho mais o ombro. Tem razão, o Conrado pega aqui mais o quadril do Natan. Mas essa linha que a gente vê aqui embaixo é a linha já projetada, né, no solo. Mas o trabalho, se for mostrado ao vivo no telão e durante a transmissão, ele diminui um pouco a polêmica. A gente sempre lembrando que a gente tem que confiar sempre que o trabalho foi bem feito, Conrado. Sabe que diminuiria a polêmica também, PC, se o gol não fosse tão bonito. É que deu pena, todo mundo que estava assistindo, né? Esse aí doeu. Se fosse também do outro lado do Hulk, também doeria. Isso. As pessoas entendem isso. Porque a saída dele, a briga que ele teve na jogada... Se fosse um gol desviado, exatamente, ele podia deixar passar isso aí, beleza, o VAR gol de bicicleta. Depois a gente vai ter, e esperamos o áudio também da cabine do VAR da decisão, mas PC trouxe a imagem que foi utilizada para determinar o impedimento. Foi essa. E aí tivemos uma outra polêmica nesse jogo, mas aí do outro lado. Dessa vez é o torcedor do Atlético Mineiro que está reclamando de um toque da bola na mão do Marcos Rocha dentro da área e teria sido pênalti para o Galo. O que você achou desse lance, PC? Vamos rodar aqui a imagem, um chute do Hulk. Quero chamar a atenção da posição do Marcos Rocha. E aqui eu vou pedir para o PV, o nosso operador lá, e bem devagar, frame a frame, olha só. Chute, desvio, mais um chute, paramos aqui, ó. Paramos aqui, ó. Mais um pouquinho, mais um frame, por favor, PV. Aqui, ó, paramos aqui. Ó. O Marcos Rocha, ele está nessa posição. Exatamente a posição que o árbitro cita, né, do momento da marcação. O jogo demorou 3 minutos para parar, né? Mas é importante a gente lembrar sempre que quando tem um lance, se o árbitro de vídeo considerasse como um pênalti, ele não precisaria esperar a parada do jogo, os 3 minutos. Por exemplo. Não precisa. Quando a bola está numa região morta, né, numa zona neutra do campo, ele já para o jogo. O árbitro pode parar o jogo para evitar, inclusive, que saia um gol do outro lado, que aí complica ainda mais. Então, o jogo demorou 3 minutos. E durante o transcorrer aí desses 3 minutos, o Braulio já tinha comunicado a decisão para os jogadores em campo. Olha, já checou, já foi checado. E aí o jogo segue, vamos deixar agora seguir. Essa é a posição da hora do impacto. É o melhor ângulo que nós temos. Sempre lembrar que no VAR ele tem acesso aos outros ângulos também. Agora com a lupa, vamos parar aqui. Apesar da lupa que foi usada na transmissão, volta um pouquinho antes, a gente não consegue perceber exatamente o ponto de contato, porque é um ângulo que está aqui por trás. Aquele primeiro que nós mostramos, dá para perceber a posição do Marcos Rocha. Agora vamos seguir mais um pouquinho. Depois que tem um impacto, ele está até trazendo essa mão para trás. O que chama a atenção? Primeiro o desvio no pé do Gustavo Gomes, que aí já torna-se uma bola inesperada. E depois todo o cuidado que o Marcos Rocha teve. O braço junto ao corpo. Depois do impacto, ele está levando o braço para trás ainda, pelo susto que ele teve daquela bola inesperada, e a posição completamente com cuidado, tomando total prudência no lance. Portanto, o melhor que dava para fazer. Portanto, não houve pênalti. A gente até fala assim, o braço estava numa posição natural. Eu até acho que é antinatural, porque o cara tem que se proteger tanto, né? Antinatural da posição, pela regra. Você falou do lance de ser a imprevisibilidade do lance do chute, e é por causa do desvio, né? O desvio, porque aí a partir daqueles desvios, você tem uma ação inesperada. Ele não está numa ação de bloqueio, ele não está ampliando o espaço do corpo, né, para tentar bloquear essa bola. Esse movimento que ele faz aqui, por aquela câmera de frente, a gente percebe que no momento do impacto, o braço está à frente do corpo e ali... A bola é forte, a bola é tão forte que leva o braço. Gente, é o chute do Hulk, ele não estava com o chute do Hulk. Depois da bolada, o braço vai. E ainda tem um desvio antes, portanto, bola na mão, não foi pênalti, boa decisão da arbitragem, não houve o pênalti. Claro que gera muita polêmica, porque já tivemos vários pênaltis esquisitos marcados nos campeonatos anteriores, mas eu vejo que tem uma evolução, né, na interpretação de bola na mão e mão na bola, sempre analisando se aquela posição era uma posição esperada para aquele movimento ali, se ele está numa ação de reflexo, se ele está se protegendo, ele não está ampliando o espaço do corpo, portanto...
E aí a gente tem um outro lance também de bom. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!